A Confederação do Equador foi um movimento político revolucionário ocorrido na região nordeste do Brasil em 1824. Ganhou este nome pois o centro do movimento ficava perto da linha do Equador. O movimento começou em Pernambuco e depois se expandiu para outras regiões, como o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Uma das causas principais foi o forte descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I na Constituição de 1824. Os objetivos da revolta foi acabar com o tráfico de escravos aqui para o Brasil e também a formação de um governo independente para a região. A cabanagem foi uma revolta que aconteceu entre os anos de 1835 e 1840. Essa revolta aconteceu na província do Grão-Pará, que é na região norte do Brasil, que agora também é conhecida como Pará. Recebeu esse nome porque muitos dos revoltosos eram pobres que moravam em cabanas na beira dos rios. A causa dessa revolta aconteceu porque os fazendeiros, comerciantes, índios e mestiços queriam conquistar a independência da província. Após 5 anos sangrentos de combate, o governo regencial conseguiu reprimir essa revolta. Em 1840, muitos cabanos tinham sido presos e até mortos em combate. Essa revolta acabou sem que os cabanos tivessem conseguido atingir seus objetivos. Foi uma revolução de caráter liberal e federalista que ocorreu na província de Pernambuco durante os anos de 1848 e 1850. Dentre as revoltas que ocorreram no Brasil Império, essa foi a última. O nome de Revolução Praeira porque a sede do jornal comandado pelos liberais ficava na Rua da Praia. Em 1848, o Senado brasileiro era dominado por senadores do Partido Conservador. Esses senadores do Partido Conservador eles vetaram a entrada de um senador liberal pernambucano chamado Antônio Tinchou da Gama. Esse veto provocou uma revolta em determinados grupos políticos liberais de Pernambuco. E os pernambucanos também estavam insatisfeitos com a falta de autonomia política das províncias e concentração de poder na mão da monarquia. Eles reivindicavam a independência dos poderes e fim do poder do moderador. Eles defendiam o voto livre universal. Eles queriam a reforma do poder judiciário e o fim do sistema de recrutamento militar que tinha naquela época. Foi derrotada pelas forças oficiais no começo de 1850. Muitos revoltosos foram mortos durante o combate com os oficiais. E os líderes e os demais participantes, eles foram presos e julgados. Ou Revolução Farroupilha foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro na época. Era de caráter republicano. Ela ocorreu na província do Rio Grande do Sul durante os anos de 1835 e 1845. Enfrentamento político com o governo imperial brasileiro. A busca por parte dos liberais por maior autonomia para as províncias e os altos impostos cobrados no comércio de couro. Em 1936, após muitas guerras e várias vitórias, os farroupilhas conseguem proclamar a República Rio-Grandense, sendo como seu presidente o líder deles, Bento Gonçalves. Em 1845, depois de muitos conflitos, os farroupilhas, já enfraquecidos, aceitaram um acordo proposto por Duque de Caxias, e a Guerra dos Farrapos terminou. Aí
a República Rio-Grandense foi reintegrada ao Império Brasileiro. Foi assim que acabou a Guerra dos Farrapos. Eu vou falar sobre a Sabinada, que ocorreu em 1837 e 1838. Ela levou esse nome pelo caso do seu líder, jornalista e médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Então, ocorreu por causa que a população era totalmente contra as decisões de leis que o governo tomava e administrativa também, e a população era totalmente satisfeita com os nomes que estavam nos cargos políticos da época. A revolução ocorreu em si quando o governo obrigou o recrutamento obrigatório para a Guerra dos Farrapos que estava acontecendo no sul do país. Eles lutavam por mais autonomia política. Nessa revolução teve mais de 2.000 mortes, mais de 3.000 presos, e ela acabou em março de 1838. Vou falar também sobre a Revolta dos Males, que ela ocorreu em dia 25 e 27 de janeiro de 1835. Os líderes dessa revolta foram os negros islâmicos, conhecidos como os negros de ganho, que eram livres como costureiros, tesoureiros, serreiros, essas coisas. Mas mesmo assim eles acabaram se revoltando porque sofriam muita discriminação por serem negros e por sua religião islâmica. E o motivo dessa revolta ter ocorrido foi por causa que eles queriam acabar com o catolicismo que ocorria na época, que era pregado desde o momento que eles chegavam no Brasil. O catolicismo era pregado sobre eles, e também eles queriam acabar com a escravidão. Eles fizeram um plano de sair de uma cidade, de um bairro chamado de... Eles tiveram um plano que sairiam de um bairro de Vitória, de Salvador, e se aglomerariam com outros mares para invadir vinhedos de açúcar e libertar os outros escravos. E eles chegaram a arrecadar dinheiro para construir armas contra o poder militar, caso isso ocorresse. E o plano foi escrito em árabe, só que uma mulher acabou contando para o juiz da paz, que avisou as tropas, reforçou e acabou acabando com força total a revolta. E foram cerca de 1.500 protestantes.